Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu estarei fazendo para vocês a abertura de uma nova playlist que irá compor aqui o canal Mente Aberta, certo? Essa abertura, inclusive, eu fiz ontem, né? E aí cheguei até a carregar no YouTube, postei o vídeo no YouTube, porém o YouTube ontem estava meio que bugado e o vídeo acabou bugando também. E aí eu tive que retirar do ar e gravar novamente, certo? Então, o título dessa playlist será A Estrutura Psicótica e Eu, certo? E aí eu vou conversar com vocês sobre o objetivo, ou seja, vou falar aqui a proposta dessa playlist, tá? Bem, o que é que acontece? Atualmente eu venho aí vivenciando uma experiência bastante dolorida. E criar essa playlist e compartilhar com vocês essa experienciação foi uma maneira que eu encontrei para sublimar a dor de estar passando por isso, né? E aí nessa playlist eu estarei compartilhando com vocês sobre a minha rotina com a minha avó, estarei conversando sobre as suas psicopatologias, né? Estarei conversando sobre como é para mim viver os fatos dessa situação, viver os fatos desse contexto, né? E o que é que me mantém firme nesse contexto. Então, falando um pouquinho sobre a minha avó para contextualizar e para que vocês possam entender, ela é uma senhora de 83 anos, tá? E há 15 anos ela mora aqui na minha casa. E como eu não morava aqui na casa da minha mãe, então eu não tinha participação, né, nos cuidados da minha mãe para com ela. Então, há 5 anos eu retornei para a casa da minha mãe e aí eu comecei a participar mais ativamente desses cuidados, né? E por que afirmei para vocês que atualmente vem sendo uma experiência dolorida, né? Porque de uns tempos para cá eu comecei a ser mais ativa ainda nesses cuidados. E a minha avó, há mais de 10 anos, ela é diagnosticada com o transtorno do humor bipolar, né? O transtorno obsessivo compulsivo e a hipocondria. Então todos esses transtornos hoje são muito acentuados, ou seja, seus sintomas são muito acentuados, sabe? E apesar de ela ter o tratamento, né, para todos esses transtornos, mas o que é que acontece? A medicação hoje em dia só está servindo para, digamos que, para impedir de ela ter uma crise exacerbada, sabe? Mas os sintomas são recorrentes e são bem acentuados. E aí, esse nível de gravidade, o qual o transtorno dela se encontra, né, é devido ao avanço da idade. E aí, vejam, eu considero que é bastante complicado ser cuidador de um idoso, né? Ser cuidador de um idoso de 83 anos devido às limitações que a idade impõe, né? E aí eu posso afirmar para vocês que é extremamente complicado, é extremamente difícil cuidar de um idoso de 83 anos de idade e com essas psicopatologias. E ainda mais com sintomas bastante acentuados. E ainda por cima, uma idosa que é munida de um sobrepeso, né? Ela pesa 74 quilos. E aí, por que eu coloco o peso em pauta? Porque isso faz com que ela fique mais limitada ainda. Por exemplo, na questão de locomoção, entende? Então, ela precisa do nosso aparato para se locomover. Para tomar banho, sou eu que dou banho nela. E é bem tensa a situação, sabe? É bem tensa. E eu sei que é muito sofrimento para ela, mas também é muito sofrimento para quem cuida. É muito sofrimento para mim, é muito sofrimento para minha mãe, né? Visto que o que é que acontece? Há uma renúncia no que diz respeito a fatos da nossa existência, né? Precisamos renunciar coisas importantes da nossa existência para nos entregarmos a essa missão do cuidado, sabe?
E os momentos que tanto eu como a minha mãe tem para a nossa vida são os momentos que de fato não dá para abrir mão. Eu, por exemplo, minha faculdade, né? Mas quando não estou na faculdade, eu estou entregue a essa missão, sabe? Então, nessa playlist eu estarei aqui falando sobre a estrutura psicótica, que é a estrutura que sustenta a personalidade da minha avó. Estarei falando sobre as suas psicopatologias, né? Estarei elucidando questões importantes, como, por exemplo, uma amiga uma vez na faculdade, quando eu relatei para ela a minha experiência, né, ela chegou a me perguntar o porquê que a minha avó tem transtorno obsessivo compulsivo se ela tem uma estrutura psicótica, né? Porque o que é que acontece? Tende-se a achar, né, que o transtorno obsessivo compulsivo ele é único e exclusivamente um transtorno da estrutura neurótica obsessiva. E aí eu falo isso sob o viés da psicanálise, tá, gente? Eu falo isso diretamente para os estudantes da psicanálise, visto que a psicanálise é a abordagem que de fato se atém às estruturas, né? E aí o que é que acontece? Eu estarei falando sobre esses pormenores, né? Uma pessoa tem uma estrutura psicótica, mas tem um transtorno obsessivo compulsivo, né? Não seria o transtorno obsessivo compulsivo inerente, proveniente aí no caso da estrutura obsessiva compulsiva, né? E aí eu estarei explicando isso, estarei desmistificando essa linha de pensamento, tá? Estarei também falando sobre as medicações dela. Ela toma atualmente 3 tipos de medicações, que é o quetiapina, o Depakine e o Procimax. Então eu estarei aqui falando sobre essas medicações, estarei falando sobre o mecanismo de ação de cada uma dessas medicações, para que serve, né, explicando, elucidando mesmo minuciosamente para que serve cada uma dessas medicações. Estarei falando sobre os seus efeitos colaterais. Bem, como disse para vocês, né, a estrutura da personalidade da minha avó é a estrutura psicótica e gradativamente, com a idade, a estrutura ela foi ganhando um caráter muito patológico, sabe? E hoje, o funcionamento da estrutura dela está de fato bem patológico mesmo. E em consequência disso, a minha avó ela não tem uma noção de limite. E em consequência dessa falta de noção de limite, ela suga o cuidador, sabe? É perceptível que ela não tem mais crítica alguma quanto à questão de limite, sabe? E aí o que é que acontece? Ela não está com os 2 pés dentro da loucura, ela não está, porque a medicação consegue segurar um pé dela dentro da sanidade. Mas o que é que acontece? Um único pé dentro da sanidade não é aí o suficiente para trazer para ela uma criticidade, uma racionalização. Então o que é que acontece? Ela vive numa linha tênue entre a sanidade e a loucura. E devido a isso, ela não tem a percepção de que aquele que está cuidando dela tem uma vida parte da vida dela, entende? Ela não tem a noção de que o outro é um outro a parte dela e por isso tem também uma vida, né? Esse outro tem uma vida para cuidar, esse outro tem as suas coisas para fazer, tem as suas coisas para dar conta. Na percepção dela, o cuidador tem que viver tipo 24 horas para ela, sabe? Em função dela, em torno dela, fazendo o que ela quer, na hora que ela quer. E por mais que tente se explicar, por mais que a gente tente conversar com ela, que temos aí a nossa vida para dar conta também, né? O que ela responde é que ninguém sabe o que ela está sentindo, entende? Então, o que é que ela quer dizer com isso, né? O que é que ela quer dizer nas entrelinhas, quando ela diz que ninguém sabe o que ela está sentindo? É que ela está sentindo um desprazer,
ela está sentindo um desconforto e por isso o outro tem mesmo que abdicar da sua própria vida para estar disponível para ela sem limites. Que é para dar conta de minorar esse desprazer, sabe? E aí isso se dá devido ao funcionamento da estrutura que sustenta a sua personalidade, devido ao fato desse funcionamento estar bastante patológico. Porque daí você me pergunta, mas Carla, todo mundo que tem uma estrutura da personalidade psicótica é assim? Não. O que acontece é que o modo como a estrutura dela está funcionando está em um estágio bem patológico. E por isso ela não tem essa criticidade, né? Quando mais nova, ela até tinha uma certa criticidade. Quando ela era mais nova, ela tinha essas caracterizações, todas essas que eu estou narrando aqui para vocês, que eu estou compartilhando aqui para vocês. Essa falta de noção do limite, mas não era tanto quanto hoje, sabe? Por quê? Porque antes ela ainda tinha um certo grau, um certo percentual de criticidade, né? Não era tanto, mas ela tinha uma certa reflexão em relação a isso, certo? Hoje o percentual dela caiu para 0. Então, de fato, o outro não é um outro. O outro não é um outro a parte dela. Ela enxerga o outro como uma extensão dela, uma parte inseparável do corpo dela, digamos assim. É como se fosse um braço dela, é como se fosse uma perna dela. Então, de fato, ela suga a existência do cuidador, sabe? E muitas vezes a impressão que eu tenho é que eu vou chegar ao ponto de que eu não vou aguentar a situação e que minha mãe não vai aguentar a situação, sabe? Porque ela suga tanto a nossa energia que muitas vezes no final do dia a impressão que eu tenho é que um caminhão carregado de areia passou por cima de mim, sabe? Sem exageros. Por quê? Porque o que importa para minha avó é única e exclusivamente o seu ego, sabe? O ego dela está no centro da vida, não só dela, mas tem que estar no centro da vida de todo mundo. Se esse ego está munido por um desprazer, se esse ego está munido por um desconforto, né, ela não quer saber. A gente precisa dar conta de minorar esse desprazer, esse desconforto. Ela se volta totalmente para o ego dela e o outro não importa, a vida do outro não importa, o sofrimento do outro nessa situação, nesse contexto não importa. Porque, como eu disse, ela não tem o limite, sabe? Ela não tem a noção do limite. E daí o sentimento que eu tenho é que de fato eu não vou aguentar, mas daí quando vem todo esse sentimento, quando eu tenho essa sensação de que vai chegar um momento que eu não vou ter mais forças, mais energias, é quando de fato eu me agarro com unhas e dentes à psicologia, que é para continuar me mantendo firme. E aí não só por ela, mas também pela minha mãe, sabe? Porque a minha mãe ela já tem 63 anos e não pode dar conta disso mais, pelo menos sozinha não, sabe? Pelo menos sozinha não. Então, quando eu chego ao limite das minhas forças, daí eu me entrego à psicologia. E não que eu exerça a psicologia nos cuidados para com ela, sabe? Porque eu sei que isso é extremamente antiético, visto que ela é a minha avó e eu sou a neta dela. Eu não sou psicóloga dela. Então, muito embora eu não esteja nessa situação exercendo a psicologia, muito embora eu não esteja nessa situação como psicóloga, mas eu preciso sentir a psicologia acontecer dentro de mim, que é para eu conseguir dar conta. Então, quando eu sinto a psicologia acontecendo dentro de mim, é o momento que me vem à mente todas as questões que norteiam a estrutura da personalidade dela, fazendo-a ser como ela é. E eu preciso entender que
que é um sofrimento para ela também e preciso acolher, só que acolher não significa deixar que ela de fato extrapole todos os limites, sugando a minha existência e a existência da minha mãe. Então muitas vezes eu preciso sim ser incisiva, eu preciso fazer o corte daquilo que a faz ter a percepção, né, de que o outro é uma parte dela. Eu preciso fazer o corte dessa relação fusional que ela insiste, né, em manter tanto comigo quanto com a minha mãe. E para manter essa relação fusional, ela tenta manipular, ela tenta muitas vezes manipular a situação. Então, muitas vezes eu preciso me impor para que ela não se acomode na sucção das nossas energias. Então, de fato, é preciso que eu faça essa imposição para que ela seja forçada a reconhecer que o outro tem uma existência, que o outro tem a sua vida. Vida essa que precisa também ser cuidada, sabe? Bom, gente, então é isso. Vejam, ela tem um acompanhamento, sabe, com o geriatra e 2 vezes no ano ela faz uma espécie de check-up, né? E ela é bem saudável organicamente falando, pelo menos na maior parte das vezes em que ela faz o check-up, é nítido que não há alterações significativas. Às vezes dá uma alteração ou outra assim no colesterol, por exemplo, mas não é nada gritante, sabe? Não é nada significativo. Os seus problemas são todos de fato psíquicos. E é bem difícil, né? Uma coisa é você ser psicólogo lá fora, é ter no teu consultório um paciente nesse nível, onde tu atende 40 minutos, 1 hora. Outra coisa é você ter na tua casa um ser humano acometido por esse modo de ser, sabe? E, bem, algumas vezes eu até já me culpei. Eu já me culpei por perder a paciência mesmo em alguns momentos. Porém, é como eu disse, eu não sou a psicóloga dela, eu sou a neta e sou um ser humano. Então, é compreensível, sabe, eu ou a minha mãe, em alguns momentos, perder a paciência. Devido à hipocondria dela, eu vou falar muito sobre a hipocondria aqui, né? Muitas vezes ela se autodebilita de modo bem acentuado, né? E esse é o momento que ela mais suga as nossas energias, né? O momento em que ela fica mais independente é quando ela está na fase da hipermania do transtorno bipolar, porque aí ela fica com o humor bastante agitado, ela fica bastante ativa, sabe? E aí é o momento que de fato ela meio que se desgruda da gente, fica mais independente para fazer as coisas dela, porque ela tá ali munida de toda uma energia, né? O humor tá bastante exacerbado e tal, mas aí ela já perreia de uma outra forma, porque aí é o momento em que ela fica muito agressiva. E aí a gente precisa ter uma cautela muito grande, porque ela pode sim partir para a agressividade, como já partiu algumas vezes, tanto com minha mãe como comigo, sabe? E aí o que é que acontece? Ela não tem doenças orgânicas, sabe? Mas a hipocondria dela faz ela acreditar que ela está bastante debilitada. E aí é o momento em que ela fica totalmente dependente da gente, sabe? E é por isso que, muito embora eu não esteja na situação como psicóloga, mas eu preciso me agarrar à psicologia, eu preciso sentir a psicologia acontecendo dentro de mim, né? E se eu não paro para sentir a psicologia acontecer dentro de mim, né, com alguém que é sangue do meu sangue, então eu preciso refletir qual que é o tipo de profissional que eu serei aí com quem não é sangue do meu sangue, sabe? Então, de fato, eu preciso sentir a psicologia acontecendo aí dentro de mim para que eu não negligencie os cuidados para com ela. Eu preciso, de fato, sentir a psicologia acontecendo dentro de mim para que eu possa, de fato, ter forças
para me entregar, né, ao ato do cuidar. Preciso sentir e me entregar à psicologia, que é para que eu possa conceder a ela a tranquilidade da inutilidade. Porque de fato a velhice, não vou dizer que todos, né, mas pelo menos na situação dela, de fato a velhice é o tempo em que a utilidade passa, sabe? E o que de fato fica é apenas o significado da pessoa como ser humano. Então, quando eu sinto a psicologia acontecendo dentro de mim, eu consigo continuar, eu consigo proporcionar para ela a tranquilidade de fato ela ser inútil, mas sem perder o seu valor. Eu consigo acolher a sua inutilidade, a inutilidade da sua velhice e das suas psicopatologias, né, que a faz ficar debilitada, que a faz ficar totalmente dependente do cuidador, né? Mas aí eu preciso sentir essa psicologia acontecendo dentro de mim para que eu possa entender que a utilidade passou, mas o significado como pessoa continua presente, porque é a minha avó, né? Tivemos uma história de vida juntas. Não foi uma avó ausente da minha vida. Ela também já cuidou de mim. Ela também já trocou minhas fraldas, quando eu também não tinha utilidade alguma. Por quê? Porque eu era um bebê. E é dessa forma, sentindo a psicologia acontecendo dentro de mim, que eu descubro o significado do amor. Só o amor e a psicologia acontecendo dentro de mim é que vai me dar aí condições de cuidar até o fim, certo? Bom, então é isso, gente. Eu espero de verdade que seja uma playlist bem útil aí, né? Que essa troca de experiências, esse compartilhamento, né, dessa situação que eu vivencio, possa aí de fato trazer aprendizados para vocês, né? Já que estamos aí, já que o canal é voltado para a área de psicologia, né? Que as minhas elucidações acerca da problemática que acomete toda essa situação sejam aí de serventia para os estudos, para os aprendizados aí de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para você um íconezinho com a minha foto, que aí diz do meu canal secundário aqui no YouTube, sabe? Que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Então quem curte a psicanálise, quem gosta da psicanálise, conhece lá o canal. Se você achar interessante, se inscreve lá também, tá certo? Aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, tá? Que é só por e-mail, mas aí você encontra também minhas redes sociais, onde é o meio pelo qual você pode acompanhar de perto as atualizações que eu faço referente aos meus projetos, tá certo? E você encontra também o meu blog do Caos ao Nirvana. E aí, se você tiver interesse em conhecer a proposta do blog, então tu entras aí e para que você possa ter acesso aos escritos, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.